15 estrelas antes consideradas pouco atraentes se tornaram ícones de beleza de Hollywood, mas não naturalmente. O sistema de estúdios da Era de Ouro as remodelou brutalmente por meio de cirurgias, dietas e manipulação, transformando patinhos feios em lendas glamourosas. Executivos como Louis B. Mayer, Harry Cohn e Jack Warner tratavam os atores como matéria-prima, moldando-os em ídolos idealizados nas telas. Embora essas transformações trouxessem fama, o custo foi imenso: dor, cicatrizes psicológicas e identidades perdidas. Por trás dos pôsteres e capas de revista impecáveis, havia realidades fragmentadas. Estas 15 transformações chocantes revelam como Hollywood fabricou beleza a um preço humano devastador. Rita Hayworth apagou sua etnia em troca do estrelato. Quando Margarita Carmen Consino chegou a Hollywood, os executivos dos estúdios não viam a futura deusa do amor. Viam uma jovem cuja ascendência espanhola a tornava inviável como protagonista nos Estados Unidos da década de 1930. Filha de pai espanhol e mãe americana de ascendência anglo-irlandesa. A aparência natural de Hayworth, pele escura, cabelos pretos e linha capilar naturalmente baixa, foi considerada étnica demais para o apelo popular. O diretor da Columbia Pictures, Harry Cohn, viu potencial em sua habilidade para a dança e em sua graça natural, mas insistiu em uma transformação física completa antes de escalá-la para papéis significativos. O que se seguiu foi nada menos que um apagamento étnico. Hayworth passou por 2 anos de eletrólise dolorosamente excruciante para levantar sua linha capilar naturalmente baixa. Um procedimento em que correntes elétricas removem os folículos capilares um a um, sem anestesia. Seu cabelo naturalmente preto foi tingido de um ruivo vibrante. Sua pele morena foi clareada com maquiagem. Até seu nome foi branqueado de Margarita Carmen Consino para Rita Hayworth. A transformação foi brutalmente eficaz. Em meados da década de 1940, Hayworth havia se tornado uma das estrelas mais glamourosas de Hollywood. Sua foto pin-up da revista Life tornou-se tão icônica que teria sido anexada à bomba atômica testada no atol de Bikini em 1946. A mulher que havia sido rejeitada por parecer muito mediterrânea havia se tornado a maior bomba dos Estados Unidos. Mas o preço foi alto. Em particular, Hayworth teria lamentado: "Os homens vão para a cama com Gilda, mas acordam comigo", referindo-se ao seu papel mais famoso em comparação com seu verdadeiro eu. Ela lutaria contra o abuso de álcool e uma série de casamentos fracassados, sem nunca reconciliar totalmente a imagem construída com a mulher que fora forçada a deixar para trás. A transformação de Hayworth continua sendo um dos exemplos mais flagrantes de Hollywood de como o sistema de estúdios literalmente apagou a identidade étnica em busca de uma imagem comercializável de estrela, criando beleza ao destruir. Beleza ao destruir. Primeiramente, o que tornava alguém único. Rock Hudson, de motorista de caminhão desajeitado à definição de masculinidade. Antes de ser Rock Hudson, ele era Roy Scheirer Jr., um motorista de caminhão de Illinois, cujo primeiro teste de tela para a Universal Pictures em 1947 foi um desastre completo. Os executivos do estúdio notaram seus movimentos desajeitados, dicção ruim, dentes tortos e completa falta de habilidade para atuar. Ele teria precisado de 38 tomadas apenas para dizer seu próprio nome claramente diante das câmeras. No entanto, o olheiro Henry Wilson viu algo especial na estrutura de 1,95 mm e na presença física bruta de Hudson. "Vamos ensiná-lo a tatuar depois. Basta contratá-lo", foi a diretriz de Wilson ao estúdio. O que se seguiu foi uma das transformações físicas e comportamentais mais abrangentes da história de Hollywood. A Universal submeteu Hudson a um programa intensivo que mais parecia um campo de treinamento do que uma escola de atuação. Seus dentes foram corrigidos com tratamentos caros, criando o sorriso perfeito que se tornaria sua marca registrada. Preparadores vocais trabalharam incansavelmente para atenuar sua voz naturalmente mais aguda e corrigir sua dicção. Preparadores físicos esculpiram seu físico já impressionante. Até mesmo sua postura e estilo de andar foram meticulosamente corrigidos. O estúdio criou uma imagem cuidadosa, construída em torno do maxilar e do físico de Hudson. Os primeiros papéis apresentavam diálogos mínimos, com a câmera simplesmente se demorando em sua presença física. Os diretores foram instruídos a filmá-lo de ângulos específicos que enfatizassem sua altura e largura dos ombros. A transformação superou todas as expectativas.
Em meados da década de 1950, Hudson havia se tornado a definição de masculinidade idealizada em Hollywood, estrelando ao lado de Elizabeth Taylor e Doris Day em comédias românticas que o consolidaram como o galã máximo. A Cruel Ironia. Claro, era que, enquanto Hudson era comercializado como o epítome da desejabilidade masculina heterossexual, ele era forçado a esconder sua homossexualidade por trás de elaboradas manobras publicitárias, incluindo um casamento falso arranjado pelo estúdio. O homem que havia sido remodelado para representar a masculinidade perfeita vivia com medo constante de que seu verdadeiro eu fosse descoberto. A transformação de Hudson de motorista de caminhão desajeitado para protagonista definitivo representa talvez a mais completa história de conversão do patinho feio em cisne da história de Hollywood. E uma das mais trágicas, já que o próprio sistema que criou sua imagem perfeita tornou impossível para ele viver autenticamente. Marilyn Monroe. O estúdio criou uma nova pessoa. Talvez nenhuma transformação em Hollywood seja mais icônica ou mais incompreendida do que a de Marilyn Monroe. Antes de ser a beldade loira platinada, ela era Norma Jean Mortensen, uma operária morena com uma infância conturbada e ambições modestas. Quando ela assinou com a 20th Century Fox em 1946, os executivos do estúdio não viam nela a qualidade de uma estrela. Eles viram uma garota comum, com dentes tortos, nariz um tanto arredondado, cabelos escuros e cacheados e uma voz normal. O que se seguiu foi uma reconstrução sistemática tão completa que a mulher que emergiu mal se parecia com aquela que entrou no estúdio. A transformação física começou com o cabelo, descolorido de loiro platinado e estilizado com os cachos volumosos que se tornariam sua marca registrada. Esse processo era tão rigoroso que Monroe supostamente precisava descolorir o cabelo a cada 3 dias, o que levou a uma perda capilar significativa, que a obrigou a usar perucas em seus filmes posteriores. Embora Monroe sempre tenha negado ter feito cirurgia plástica, fontes da indústria e vários biógrafos afirmam que ela passou por procedimentos para remodelar o nariz e possivelmente o queixo. Tratamentos dentários corrigiram seus dentes ligeiramente tortos. Sua famosa pinta foi, na verdade, criada com maquiagem, aparecendo às vezes em diferentes locais em suas primeiras fotos, antes que o estúdio padronizasse sua localização. Talvez a mais famosa seja a voz sussurrada e infantil de Monroe, uma de suas características mais reconhecíveis, que foi completamente construída. Sua voz natural era muito mais grave e convencional. Os instrutores de voz criaram a voz ofegante e aguda que se tornou sua marca registrada, completando a transformação da simples Norma Jean na quase caricaturalmente feminina Marilyn. O estúdio até ditou como ela deveria andar, criando o famoso andar rebolando que parecia desafiar a física. Monroe teria cortado uma pequena parte de um calcanhar para criar o movimento, exagerado que se tornou outro elemento característico de sua imagem cuidadosamente construída. O que torna a transformação de Monroe particularmente comovente é o quão completamente ela pareceu internalizá-la. Em momentos íntimos, amigos relataram que ela conseguia excitar e desanimar Marilyn, alternando entre sua personalidade natural e a persona de símbolo sexual construída. À medida que sua fama crescia, a linha entre Norma Jean e Marilyn tornou-se cada vez mais tênue, contribuindo para a crise de identidade que a atormentou nos últimos anos. A garota que não era bonita o suficiente para Hollywood tornou-se a definição de beleza por gerações, mas à custa de sua identidade autêntica. No caso de Monroe, o patinho feio não foi apenas transformado em um cisne, mas em uma espécie completamente diferente. Judy Garland. Drugged into Beauty. Por trás dos sapatos de rubi e do arco-íris está uma das histórias de transformação mais perturbadoras de Hollywood. Quando Frances Ethel Gum, mais tarde Judy Garland, aos 13 anos, assinou com a MGM em 1935, os executivos do estúdio imediatamente começaram a criticar sua aparência. O próprio Louis B. Mayer teria se referido a ela como minha pequena corcunda e rotineiramente a chamava de patinho feio na cara dela. As preocupações do estúdio se concentravam em seu peso, seu nariz, que consideravam largo demais, e seus dentes, que consideravam infantis demais. O que se seguiu foi uma campanha de manipulação física que teria consequências para a jovem estrela por toda a vida. A MGM submeteu a adolescente Garland a um regime de anfetaminas para controlar o peso.
iniciando uma dependência de drogas aprovada pelo estúdio que a perseguiria por toda a vida, aos 16 anos. Durante as filmagens de O Mágico de Oz, ela foi forçada a usar espartilhos dolorosos para parecer mais magra e jovem. Capas protéticas foram colocadas em seus dentes. Técnicas especiais de maquiagem foram empregadas para fazer seu nariz parecer mais fino. Maquiadores de estúdio criaram um halo de blush ao redor de seu rosto para fazê-lo parecer em formato de coração, em vez de redondo. Eles até inseriram discos de metal em seu nariz para mudar seu formato. Um doloroso precursor da rinoplastia moderna, que precisava ser ajustado entre as tomadas. Talvez o mais perturbador seja que, quando Garland começou a se desenvolver ainda jovem, os executivos ordenaram que ela usasse cintas dolorosas para achatar o peito e manter uma aparência infantil. Até sua dieta era controlada até as calorias, com funcionários do estúdio designados para monitorar o que ela comia. O custo físico dessa beleza artificial era, no final da adolescência. Garland já dependia das anfetaminas fornecidas pelo estúdio para passar o dia e dos barbitúricos para dormir à noite. Seu metabolismo e seus sinais naturais de fome foram permanentemente prejudicados. O impacto psicológico de ouvir que era feia e, ao mesmo tempo, ser apresentada ao mundo como a imagem da beleza saudável criou uma dissonância cognitiva que contribuiu para problemas de saúde mental ao longo da vida. A transformação de Garland representa o lado mais sombrio da Beauty Factory, onde a aparência natural de uma criança era considerada tão inaceitável que os executivos estavam dispostos a sacrificar sua saúde e bem-estar em busca de uma imagem comercializável. A trágica ironia é que as qualidades que a MGM tanto se esforçou para suprimir, sua exuberância natural, autenticidade emocional e aparência única, poderiam tê-la tornado tão amada se tivessem se desenvolvido naturalmente. Lucille Ball, de Dois Aviões à Rainha da Comédia. Antes de se tornar a rainha da comédia na televisão, Lucille Ball foi repetidamente rejeitada por Hollywood por ser muito simples. Quando chegou a Hollywood no início da década de 1930, diretores de elenco e executivos de estúdio a desprezaram por não ter o glamour necessário para o estrelato. A aparência natural de Ball, cabelos castanhos, pele sardenta e traços faciais marcantes, não se adequava aos delicados padrões de beleza da época. Ela se esforçou durante anos em papéis menores, muitas vezes interpretando coristas ou personagens secundárias de fala dura, enquanto atrizes mais convencionalmente atraentes conseguiam papéis principais. Sua transformação começou quando ela tingiu o cabelo castanho de um vibrante tom de vermelho alaranjado, uma escolha de cor feita inicialmente para o filme Do Barry Was a Lady, de 1942, que se tornou sua marca registrada. A tinta à base de rena criou uma cor que se destacava nas fotos em preto e branco e, mais tarde, tornou-se ainda mais marcante quando a televisão passou a ser colorida. Os maquiadores da MGM desenvolveram técnicas para minimizar suas sardas e seu queixo marcante, enfatizando seus olhos expressivos. O estúdio também trabalhou extensivamente em seu guarda-roupa, criando um estilo que equilibrava glamour e acessibilidade, crucial para seu sucesso posterior na televisão, onde ela precisava parecer simultaneamente inspiradora e identificável. Mas o que realmente diferenciou a transformação de Ball foi como ela incorporou sua aparência física à comédia. Em vez de tentar esconder as características que Hollywood inicialmente considerava muito simples, ela aprendeu a exagerá-las para obter um efeito cômico. Seus olhos arregalados, expressões faciais elásticas e humor físico transformaram as mesmas qualidades que a limitavam em seus maiores trunfos. A transformação de Ball representa um caso raro de atriz que conseguiu trabalhar dentro do brutal sistema de beleza dos estúdios e, ao mesmo tempo, subvertê-lo. Quando I Love Lucy a tornou um nome conhecido na década de 1950, ela já havia criado um tipo único de beleza que existia fora dos padrões convencionais, provando que a qualidade de estrela não se resumia apenas a se conformar a uma definição restrita de atratividade. A mulher, antes rejeitada por ser muito comum, tornou-se não apenas uma estrela, mas um ícone, usando as mesmas características que Hollywood inicialmente descartou para criar alguns dos momentos mais memoráveis da televisão. No caso de Ball, o patinho feio não se transformou apenas. Ela reescreveu as regras do que um cisne poderia ser. Humphrey Bogart começou sua carreira cinematográfica no início da década de 1930, mas os executivos da Warner Brothers viam pouco potencial para um papel principal nele. Com sua estrutura magra, Cecile Lev
cicatrizes visíveis de um ferimento na marinha, dentes tortos e o que um diretor de elenco chamou de suas feições de roedor. Bogart parecia destinado a uma carreira interpretando gangsters e vilões. Por quase uma década, foi exatamente isso que ele fez, interpretando um gangster esquecível após o outro, geralmente sendo morto antes do último rolo. Os executivos do estúdio consideravam sua aparência tão problemática que raramente o permitiam aparecer em materiais promocionais, concentrando-se, em vez disso, nas estrelas mais convencionalmente atraentes do filme. A transformação de Bogart não começou com mudanças físicas, mas com uma mudança revolucionária na forma como Hollywood definia o apelo masculino. À medida que o gosto do público evoluía no início da década de 1940, o cinismo cansado do mundo e o rosto vivido de Bogart começaram a ressoar entre os espectadores que vivenciavam as dificuldades da Segunda Guerra Mundial. Seu papel de destaque em High Sierra, 1941, sugeria que ele poderia carregar um filme. E The Maltese Falcon, 1941, confirmou isso. O estúdio fez alguns ajustes em sua aparência. Tratamentos dentários melhoraram um pouco seus dentes. Alfaiates criaram ternos que alargaram seus ombros naturalmente estreitos. Sua calvície foi cuidadosamente disfarçada com penteados estratégicos e posicionamento do chapéu. Mas a mudança mais significativa foi na forma como a câmera o capturou, encontrando ângulos que enfatizavam sua intensidade em vez de tentar torná-lo convencionalmente bonito. Quando Casablanca estreou em 1942, Bogart havia alcançado algo notável, tornando-se um protagonista romântico e símbolo sexual não por se conformar aos padrões tradicionais de beleza masculina, mas por redefini-los completamente. Seu rosto marcado pelo tempo, que antes o relegava a papéis de vilão, agora transmitia uma mistura convincente de dureza e vulnerabilidade que o público achava irresistível. O que torna a transformação de Bogart particularmente notável é que ela aconteceu relativamente tarde em sua carreira. Ele tinha 42 anos quando Casablanca o transformou em uma verdadeira estrela. O homem antes considerado feio demais para papéis principais tornou-se um dos ícones românticos mais duradouros do cinema, provando que o apelo na tela pode estar ligado à presença e à personalidade, e não à beleza convencional. No caso de Bogart, o patinho feio não se transformou fisicamente em um cisne. Em vez disso, ele mudou a definição do que um cisne poderia ser, abrindo caminho para futuros protagonistas não convencionais. De Jack Nicholson a Benicio del Toro. Fred Astaire, feio demais para dançar com a beleza. Quando Fred Astaire fez seu primeiro teste para a RKO Pictures em 1933, a avaliação do estúdio tornou-se uma das mais notoriamente equivocadas de Hollywood. Não sabe atuar. É um pouco careca. Sabe dançar um pouco? Outro executivo observou. Mark Pussy, de forma mais direta. Aurelius Grandes. Queixo ruim. Same sex appeal. A aparência física de Astaire apresentava desafios significativos para um aspirante a protagonista. Ele era magro e magro, em vez de convencionalmente bonito. Suas orelhas proeminentes, entradas no cabelo e dentes ligeiramente salientes não condiziam com a imagem masculina ideal de Hollywood. Ele estava ficando calvo por volta dos 30 anos. Um diretor de estúdio teria comentado: quem pagaria para ver esse sujeito magricelo e orelhudo dançar com mulheres bonitas? A RKO estava desesperada por talentos de dança para fazer dupla com a estrela contratada Ginger Rogers. Então, relutantemente, deram a Astaire um pequeno papel em Flying Down to Rio, de 1933. Mas o estúdio ainda achava que sua aparência precisava de mudanças significativas antes que ele pudesse ser comercializado como protagonista. A transformação começou com um figurino cuidadoso. Os trajes de dança de Astaire foram meticulosamente ajustados para alargar seus ombros e afinar seus quadris, criando uma silhueta mais convencionalmente masculina. Seu cabelo ralo foi corrigido com uma maquiagem cuidadosamente aplicada para minimizar a aparência de sua linha capilar recuada. Os diretores de iluminação desenvolveram técnicas para minimizar suas orelhas e seu maxilar. Talvez o mais importante seja que o estúdio criou um tipo inteiramente novo de protagonista em torno das qualidades únicas de Astaire. Em vez de tentar torná-lo convencionalmente bonito, eles enfatizaram sua elegância, sofisticação e graça. Qualidades que antes não eram centrais na imagem de um astro masculino. Seu visual Fred Astaire, com cartola, gravata branca e frock, tornou-se tão icônico que transformou a moda masculina além das telas.
o homem considerado feio demais para dançar com mulheres bonitas tornou-se o galã mais elegante de Hollywood, estrelando uma série de musicais clássicos que revolucionaram o gênero. Na década de 1940, as características físicas, originalmente problemáticas, de Astaire tornaram-se tão associadas à sofisticação que passaram a ser vistas como vantagens em vez de desvantagens. A transformação de Astaire representa um caso raro em que Hollywood criou beleza não mudando a aparência de alguém para se adequar aos padrões estabelecidos, mas mudando os próprios padrões. O sistema de estúdios, quando não conseguiu tornar Astaire convencionalmente bonito, simplesmente redefiniu o que um ser bonito poderia ser. Montgomery Clift redefiniu a beleza masculina como torturada e sensível. Quando Montgomery Clift chegou a Hollywood no final da década de 1940, após uma carreira de sucesso na Broadway, os executivos do estúdio não sabiam o que fazer com ele. Com sua sensibilidade intensa, constituição frágil e o que um executivo chamou de rosto assimétrico e peculiar, Clift não se encaixava no modelo de masculinidade robusta de John Wayne Clark Gable que dominava a época. A sabedoria popular sugeria que a aparência incomum de Clift o limitaria a papéis de personagem. Mas o diretor Fred Zinnemann viu algo diferente na intensidade assombrada do jovem ator, contracenando com Olivia de Havilland em A Herdeira, de 1949. Clift trouxe para a tela uma masculinidade vulnerável que o público, especialmente o feminino, achou fascinante. Ao contrário de muitos astros masculinos da época, Clift passou por alterações físicas mínimas. Recusou o tratamento dentário que a maioria dos atores aceitava como padrão. Recusou-se a corrigir seu nariz ligeiramente torto. Ele resistiu à musculação para construir um físico mais convencionalmente masculino. Em vez disso, os diretores aprenderam a filmá-lo de maneiras que enfatizavam sua intensidade emocional em vez das qualidades tradicionais de um protagonista. A sensibilidade natural de Clift, antes considerada um ponto fraco para um astro masculino, tornou-se seu maior trunfo à medida que os Estados Unidos do pós-guerra começaram a questionar os papéis tradicionais de gênero. Filmes como Um Lugar ao Sol, de 1951, e A Um Passo da Eternidade, de 1953, o estabeleceram como um novo tipo de símbolo sexual masculino. Problemática, vulnerável e emocionalmente complexo. O que torna a transformação de Clift particularmente significativa é como ela expandiu a definição de beleza masculina de Hollywood para incluir profundidade psicológica e vulnerabilidade. Junto com seus contemporâneos Marlon Brando e James Dean, Clift abriu espaço para uma masculinidade mais sutil nas telas, que valorizava a autenticidade emocional em detrimento da beleza convencional. Tragicamente, a carreira e a aparência de Clift foram alteradas para sempre por um acidente de carro em 1956, que danificou gravemente seu rosto. Embora a cirurgia plástica tenha restaurado um pouco sua aparência, o lado esquerdo de seu rosto permaneceu parcialmente paralisado, criando efetivamente duas fases distintas em sua carreira, antes e depois do acidente. Mesmo em seus filmes pós-acidente, no entanto, a beleza danificada de Clift carregava uma autenticidade poderosa que se conectava com o público. Bette Davis, o patinho feio que transformou seus defeitos em arma. Quando Bette Davis chegou a Hollywood em 1930, sua aparência incomum, principalmente seus olhos grandes e protuberantes, era considerada uma grande desvantagem. Após seu teste de tela, o executivo da Universal, Carl Laemmle Sr., a descartou com a famosa frase: "Ela tem tanto apelo sexual quanto Slim Somerville", referindo-se a um comediante desengonçado da época. Outro executivo afirmou, mais diretamente: "Seus olhos são grandes demais e ela parece ter um bacalhau morto na cara." Os primeiros filmes de Davis tentaram minimizar suas características, distintivas por meio de fotografia glamurosa convencional e técnicas de maquiagem padrão. Os resultados foram, na melhor das hipóteses, medíocres, levando a Warner Bros. A considerar rescindir seu contrato após uma série de papéis esquecíveis. Sua transformação não se deu por meio de uma mudança na aparência, mas por uma decisão revolucionária de enfatizar, em vez de esconder, suas características incomuns. A partir de seu papel de destaque em Of Human Bondage, de 1934, Davis e maquiadores inovadores desenvolveram técnicas que acentuavam seus olhos grandes por meio de uma maquiagem dramática. Em vez de tentar moldá-la aos padrões de beleza convencionais,
Eles criaram um novo tipo de presença na tela, construído em torno da intensidade, em vez da beleza. Davis tornou-se conhecida por sua disposição em parecer pouco glamurosa, ou até mesmo pouco atraente, quando os papéis exigiam. Um afastamento chocante da prática das estrelas da época. Para O Que Terá Acontecido a Baby Jane, de 1962, ela criou uma das imagens mais perturbadoras do cinema, aplicando sua própria maquiagem para criar a aparência grotesca de uma ex-estrela mirim perdida em delírios. O que torna a transformação de Davis tão notável é como ela virou o sistema de beleza de Hollywood contra si mesmo. Em vez de permitir que o estúdio definisse o que a tornava valiosa, ela redefiniu completamente os critérios, tornando o talento e a intensidade mais importantes do que a atratividade convencional. Como ela mesma disse, até que você seja conhecido na minha profissão como um monstro, você não é uma estrela. A mulher antes desprezada por seus olhos grandes fez desses mesmos olhos sua marca registrada, usando-os para transmitir emoções com uma intensidade que mudou a atuação na tela para sempre. No caso de Davis, o patinho feio não se tornou um cisne convencional. Ela criou uma espécie inteiramente nova e desafiou o mundo a reconhecer seu poder. Veronica Lake, criada por um acidente, destruída pela imagem. Quando Constance Ockelman chegou a Hollywood em 1941, era considerada bonita. Mas comum, certamente não a femme fatale que se tornaria uma das figuras mais icônicas do cinema noir. Sua transformação em Veronica Lake começou com os ajustes habituais no sistema de estúdio. Uma mudança de nome, tintura de cabelo loiro e maquiagem caprichada. Mas o elemento definidor da imagem de Lake, seu lendário penteado esconde-esconde, com longas mechas loiras caindo sobre um olho. Não foi uma criação calculada do estúdio. Foi um completo acidente. Durante as filmagens de I Wanted Wings, de 1941, uma mecha do cabelo de Lake caiu sobre seu olho direito enquanto as câmeras gravavam. Em vez de interromper a tomada, o diretor Mitchell Lyson continuou a filmar, intrigado pelo mistério sensual criado pelo rosto parcialmente oculto. A filmagem resultante foi tão impactante que a Paramount Pictures decidiu imediatamente tornar o penteado acidental a marca registrada de Lake. Quase da noite para o dia, o esconde-esconde se tornou sua identidade e lançou uma tendência de moda nacional tão poderosa que, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Guild teve que pedir a Lake que mudasse seu penteado porque as operárias que imitavam seu visual estavam prendendo os cabelos em máquinas. A transformação de Lake foi além do cabelo. Os maquiadores do estúdio enfatizaram seu rosto em formato de coração e seus olhos grandes. Sua voz naturalmente rouca foi treinada para se tornar ainda mais distinta, baixa, sussurrada e ligeiramente ameaçadora. Até mesmo sua altura, ou a falta dela, tornou-se parte de sua mística, já que o estúdio manteve sua estatura diminuta, de apenas 1,38 m. Um segredo cuidadosamente guardado, usando truques de câmera e sapatos plataforma para fazê-la parecer mais alta na tela. A criação acidental de sua imagem catapultou Lake para o estrelato imediato. Filmes como As Viagens de Sullivan e Este Pistoleiro de Aluguel a estabeleceram como uma das femme fatales mais distintas do noir. Mas a própria imagem que a tornou famosa acabou contribuindo para sua queda. Lake se identificou tanto com o visual esconde-esconde que, quando tentou mudar sua aparência em filmes posteriores, o público a rejeitou. O penteado em si tornou-se fisicamente doloroso de manter, causando dores de cabeça e tensão no pescoço. Com o declínio de sua carreira, Lake supostamente passou a se ressentir de ser reduzida a um penteado. Na década de 1950, sua fama havia caído tanto que ela passou a trabalhar como bartender em Nova York, sem ser reconhecida pelos clientes. Quando um repórter finalmente a identificou em 1962, ela brincou: "Eu não estava me escondendo, eu estava me secando." A história de Lake representa uma das narrativas de ascensão e queda mais dramáticas de Hollywood. Uma mulher cuja carreira inteira foi construída a partir de um acidente e que se viu incapaz de escapar da imagem que o acaso havia criado. O patinho feio foi transformado em um cisne, apenas para descobrir que ser um cisne não era tudo o que prometia ser. Shelley Winters, de gorda cômica a explosiva. Quando Shelley Winters chegou a Hollywood no início da década de 1940, os diretores de elenco imediatamente a estereotiparam como a garota gorda e engraçada, a amiga sem graça, o alívio cômico ou a garota que não conquista o cara.
Os executivos dos estúdios lhe disseram diretamente que ela era muito atarracada e feia para papéis principais. O diretor da Columbia Pictures, Harry Cohn, informou Winters sem rodeios que ela poderia perder peso e pintar o cabelo de loiro ou continuar fazendo pequenos papéis como melhor amiga. Determinada a progredir na carreira, Winters embarcou em uma das transformações mais dramáticas de Hollywood. Dirigida por si mesma, ela se submeteu a uma dieta radical e brutal, perdendo mais de 13 quilos em um período notavelmente curto. Seu cabelo naturalmente escuro foi descolorido para um loiro platinado. Ela estudou movimentos e posturas para parecer mais graciosa na tela. Até sua voz foi modificada, suavizada e ofegante para se adequar aos ideais femininos da época. A transformação funcionou. No final da década de 1940, Winters se reinventou como uma loira sensacionalista, conseguindo o papel de femme fatale em Uma Vida Dupla, de 1947, e o papel romântico principal ao lado de William Holden em A Ménagerie de Vidro, de 1950. Os críticos que a desprezavam como a garota gorda e engraçada agora elogiavam seu apelo sexual e glamour. O que torna a história de Winters particularmente fascinante é o que ela fez em seguida. Ao contrário de muitas estrelas que se apegavam desesperadamente à beleza artificial, Winters acabou rejeitando a imagem bombástica que tanto se esforçara para criar. Para seu papel em Um Lugar ao Sol, de 1951, ela voltou a ganhar peso deliberadamente e adotou uma aparência mais natural, conquistando sua primeira indicação ao Oscar. À medida que sua carreira progredia, Winters continuou a se transformar com base nos papéis que desejava, e não nas expectativas do estúdio, ganhando e perdendo peso conforme as necessidades dos personagens. Ela acabaria ganhando 2 Oscars por papéis coadjuvantes que exigiam que ela parecesse comum ou até mesmo sem atrativos. Uma notável justificativa para uma atriz que certa vez foi considerada feia demais para Hollywood. A história de Winters representa um caso raro de uma atriz que jogou o brutal jogo da beleza de Hollywood em seus próprios termos, conformando-se a padrões impossíveis por tempo suficiente para se estabelecer e, em seguida, usando seu talento para transcendê-los. O patinho feio se tornou um cisne e, em seguida, escolheu ser ela mesma. Marlene Dietrich, esculpida por sombras. Quando Marlene Dietrich chegou a Hollywood vinda da Alemanha, os executivos dos estúdios não viam nada de especial em sua aparência. Com seu rosto redondo, traços grossos e estilo bastante convencional, Dietrich era considerada atraente, mas não extraordinária. Certamente não o símbolo sexual exótico que se tornaria. Sua transformação se deu por meio de sua lendária colaboração com o diretor Joseph von Sternberg, que literalmente inventou novas técnicas de iluminação especificamente para esculpir o rosto de Dietrich no cinema. A abordagem de von Sternberg foi revolucionária. Em vez de mudar Dietrich fisicamente, ele manipulou a forma como ela era fotografada para criar uma beleza quase sobrenatural. Von Sternberg posicionou a iluminação zenital para criar sombras dramáticas nas maçãs do rosto, afinando seu rosto naturalmente mais cheio. Ele instruiu os maquiadores a desenharem suas sobrancelhas em um arco extremo, conferindo-lhe uma expressão perpetuamente enigmática. Suas pálpebras foram fortemente sombreadas, com uma técnica que influenciaria a aplicação da maquiagem por décadas. Talvez a mais famosa tenha sido a de von Sternberg, que desenvolveu uma técnica de iluminação em que um único ponto de luz era posicionado para criar um destaque brilhante nos olhos de Dietrich, uma assinatura visual que lhe conferia um olhar perpetuamente misterioso, quase hipnótica, na tela. A própria Dietrich participou ativamente de sua transformação, estudando intensamente o próprio rosto para entender como ele seria fotografado de todos os ângulos. Ela supostamente identificou seu melhor lado diante das câmeras e se recusou a ser filmada do outro ângulo. Ela chegou a remover os molares para realçar as maçãs do rosto. Um dos exemplos mais extremos de modificação física permanente para fins estéticos no início de Hollywood. Além da aparência física, Dietrich e von Sternberg construíram uma persona inteiramente nova para ela, andrógina, sexualmente ambígua e deliberadamente misteriosa. Seu senso de moda inconfundível, incorporando ternos masculinos e elementos tradicionalmente masculinos, criou uma identidade visual diferente de tudo o que Hollywood já tinha visto. O que torna a transformação de Dietrich particularmente significativa é o quão técnica ela foi, usando luz, sombra e ângulos de câmera para criar uma beleza que existia principalmente em filme.
e não pessoalmente. Os visitantes de seus sets frequentemente ficavam chocados com a disparidade entre a mulher de aparência um tanto comum que conheciam e a criatura etérea que aparecia na tela. A mulher que antes era considerada comum se tornou o maior enigma do cinema, provando que a definição de beleza de Hollywood poderia ser fabricada não apenas por meio de mudanças físicas, mas pela própria tecnologia de produção cinematográfica. Joan Crawford, de Patinho Feio, a rainha das telas. Quando Lucille Lesueur chegou a Hollywood em 1924, os executivos do estúdio notaram problemas significativos em sua aparência. Sua boca larga, gengivas visíveis ao sorrir e maxilar forte eram considerados sérios problemas para uma aspirante a protagonista. O diretor de publicidade da MGM, Pete Smith, a descreveu como a pior boca do ramo. Sua transformação começou com seu nome, mudado para Joan Crawford por meio de um concurso de revistas de fãs porque os executivos achavam que Lesueur soava muito como esgoto. Mas a transformação física foi muito mais ampla. Tratamentos dentários corrigiram seus dentes e minimizaram suas gengivas ao sorrir. Maquiadores desenvolveram técnicas específicas para Crawford, criando a famosa boca exagerada de Crawford, com batom estendido além da linha natural dos lábios, remodelando sua boca larga em um formato de arco mais elegante. Seu rosto naturalmente redondo foi contornado com blush pesado aplicado em ângulos acentuados para criar a aparência de maçãs do rosto mais dramáticas. As sobrancelhas de Crawford foram completamente depiladas e redesenhadas no arco dramático que se tornaria uma de suas características mais reconhecíveis. Sua linha capilar foi levantada por meio de eletrólise dolorosa. Até mesmo sua postura e movimentos foram reconstruídos por meio de treinamento intensivo. Talvez o mais famoso seja Crawford, pioneira no uso de exercícios faciais para tonificar suas feições, incluindo um regime em que repetia sons de vogais para fortalecer os músculos faciais, prática que manteve por toda a vida. Ela também era conhecida por mergulhar o rosto em água gelada todas as manhãs para reduzir o inchaço, um truque de beleza que manteve até os 70 anos. O que diferenciava Crawford era sua disposição de se reinventar constantemente conforme os padrões de beleza mudavam. Das melindrosas da década de 1920 à silhueta poderosa com ombreiras da década de 1940, Crawford redesenhou meticulosamente sua imagem a cada década. Quando o envelhecimento ameaçou sua carreira na década de 1940, ela mudou radicalmente seu visual novamente, enfatizando seus traços fortes em vez de tentar parecer mais jovem. A transformação de Crawford foi tão completa que, quando ela retornou à sua cidade natal, San Antonio, como uma estrela, conhecidos de infância supostamente não a reconheceram. A mulher, antes ridicularizada por sua aparência, tornou-se tão sinônimo de glamour que suas rotinas de beleza foram cobertas em revistas femininas por décadas. No entanto, essa reinvenção teve um custo psicológico. Crawford tornou-se notoriamente obcecada por limpeza, ordem e perfeição, controlando seu ambiente com a mesma intensidade com que controlava sua imagem. A insegurança de ser o patinho feio nunca a abandonou completamente, mesmo depois de décadas como uma das estrelas mais icônicas de Hollywood. Greta Garbo, étnica demais, pesada demais, diferente demais. Quando Greta Garbo chegou a Hollywood vinda da Suécia em 1925, os executivos da MGM estavam profundamente preocupados com sua aparência. Louis P. Mayer teria a chamado de cavalo grande, enquanto outros executivos criticaram suas feições robustas, nariz forte e constituição robusta, considerando-as étnicas e masculinas demais para o público americano. O estúdio imediatamente colocou Garbo em uma dieta rigorosa para afinar seu porte atlético sueco. Maquiadores desenvolveram técnicas para afinar seu nariz e definir suas maçãs do rosto. Suas sobrancelhas grossas foram depiladas nos arcos finos da moda na década de 1920. Até seu nome foi encurtado de Greta Lovisa Gustafsson para o mais comercializável Greta Garbo. Mas a transformação mais significativa de Garbo ocorreu através da cinematografia. O cinegrafista da MGM, William Daniels, foi pioneiro em técnicas de iluminação específicas para Garbo, criando um efeito luminoso e de foco suave que lhe conferiu um brilho quase sobrenatural na tela. Essas técnicas eram tão cruciais para sua imagem que Garbo insistiu em que Daniels fosse seu cinegrafista em quase todos os seus filmes americanos. Ao contrário de muitas estrelas que foram inteiramente refeitas pelo sistema de estúdio, Garbo manteve um controle significativo sobre sua imagem.
Ela recusou muitas das sugestões mais extremas do estúdio, incluindo tratamento dentário para mudar seu sorriso. Ela insistiu em roupas simples em vez de figurinos elaborados, criando um estilo distinto que enfatizava sua elegância natural em vez de glamour artificial. O que torna a transformação de Garbo particularmente interessante é como ela manteve sua identidade única, ao mesmo tempo em que se conformava o suficiente para ser comercialmente viável. A MGM não tentou fazê-la se parecer com outras estrelas. Eles criaram uma categoria inteiramente nova de beleza em torno de suas qualidades únicas. Suas duas características étnicas tornaram-se exóticas. Sua força masculina tornou-se misteriosa e seu visual diferenciado tornou-se icônico. No início da década de 1930, Garbo havia se transformado de uma garota considerada excessivamente gorda e de aparência incomum na divina Garbo. Uma estrela tão luminosa que sua beleza era considerada quase sobrenatural. A mulher antes desprezada como um cavalo grande tornou-se o padrão pelo qual a presença na tela seria medida por gerações. A transformação de Garbo representa um caso raro em que a máquina de beleza de Hollywood realçou, em vez de apagar, as qualidades únicas de uma atriz. Provando aqui, às vezes, a forma mais eficaz de se tornar uma estrela não envolve criar uma beleza convencional, mas sim reconhecer e amplificar o poder do não convencional. Anna May Wong apagou sua própria identidade para interpretar papéis que não lhe eram permitidos. A história de Anna May Wong em Hollywood representa talvez a intersecção mais dolorosa entre padrões de beleza e discriminação racial na era dos estúdios. Nascida em Los Angeles, filha de pais sino-americanos, Wong começou a atuar em filmes ainda adolescente, consolidando-se rapidamente como uma atriz talentosa com uma presença marcante na tela. Mas, à medida que sua carreira se desenvolvia, Wong se viu presa em um paradoxo impossível. Executivos de Hollywood lhe diziam que ela era chinesa demais para interpretar protagonistas. Códigos anti-miscigenação a impediam até de compartilhar beijos com atores brancos na tela. No entanto, ao mesmo tempo, ela não era considerada chinesa o suficiente para papéis asiáticos autênticos, que eram rotineiramente atribuídos a atrizes brancas em Yellowface. Para o filme marcante The Good Earth, de 1937, Wong, a única estrela sino-americana da indústria cinematográfica, foi preterida para o papel principal de Olan em favor da atriz branca Louisa Rayner. O estúdio ofereceu a Wong o papel de Lotus, a concubina vilã do filme, mas ela recusou, dizendo: "Você está me pedindo, com sangue chinês, para fazer o único papel antipático do filme", com um elenco totalmente americano interpretando personagens chineses. Ao longo de sua carreira, Wong foi pressionada a ocidentalizar sua aparência e, ao mesmo tempo, a exotizá-la. Os maquiadores do estúdio aplicaram técnicas para fazer seus olhos parecerem maiores e mais ocidentais, enquanto os figurinistas a vestiam com fantasias orientalistas que pouco tinham a ver com a vestimenta chinesa autêntica. Ela foi obrigada a falar com sotaque. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos em inglês perfeito, a transformação de Wong foi particularmente trágica, pois tentou apagar sua identidade de ambas as direções, tornando-a ocidental demais para ser autenticamente chinesa e chinesa demais para ser aceita como americana. Ela ficou presa em um limbo de padrões de beleza, forçada a criar uma identidade fabricada que não existia em lugar nenhum na realidade. Apesar desses desafios, Wong conseguiu criar uma presença marcante na tela e apareceu em mais de 60 filmes. Sua beleza e talento eram inegáveis, mesmo com o sistema de estúdios se recusando a permitir que ela expressasse plenamente qualquer um deles em seus próprios termos. A história de Wong representa uma das transformações de beleza mais vergonhosas de Hollywood, onde uma atriz foi simultaneamente pressionada a apagar sua identidade étnica e, por isso, teve papéis negados. O patinho feio não teve permissão para se tornar um cisne de qualquer tipo. Em vez disso, foi forçado a se tornar uma fantasia que atendia às expectativas contraditórias e racistas da indústria.